Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, isso eu sou Matise, e agora eu vou responder a dúvida do Jairo. Ele me mandou uma questão, ela é extensa para eu escrever aqui, eu vou escrever aqui no quadro, é mais complicado. Vou ver se eu escrevo ela aqui nos comentários, tá? Mas é uma questão muito interessante, uma questão comum, que tem relação com a equação do segundo grau. Você tem que montar a equação do segundo grau, e ela tem sempre essa característica, tá? Sempre tem um valor de venda, um valor de custo, que aí você tem que fazer a subtração. Ele fala que nesse próprio valor de venda não é exatamente fixo, existe um valor fixo, mas se acontecer alguma coisa, diminui algum valor financeiro, e aí você tem que fazer a conta de qual que é o número máximo de vendas que você pode fazer para que haja lucro, para que não haja prejuízo. Então, esse tipo de questão é sempre assim, a pergunta é sempre a mesma. Então, eu fiz uma resumida aqui nos dados e eu vou falar com vocês, tá? Então, é o seguinte, primeiro, vai ser feita uma viagem de no mínimo 50 pessoas. É isso que o problema já começa falando, tá? Então, no mínimo, uma viagem para no mínimo 50 pessoas, não fala o máximo, é isso que vai perguntar, tá? No mínimo 50 pessoas é feita a partir da seguinte ideia. Cada uma, se forem 50 pessoas exatamente, cada uma dessas 50 pessoas vai pagar R$100 pela viagem, tá? Então, 50 pessoas vezes R$100, se forem 50 pessoas, teremos um total de R$5.000 de ganho para a empresa que vender a passagem para essas 50 pessoas, certo? 50 pessoas, no mínimo, cada uma dessas 50 vai pagar R$100, então R$5.000 é o que a empresa lucra não, né? É o que ela vai ganhar com essa venda, né? Aí ela tem que tirar o custo, tá? Todas as viagens têm um custo fixo de R$1.600, independente de quantos passageiros levar, 50, 51, 52, esse custo é fixo, R$1.600. Então é como se fosse, sei lá, o frete do ônibus, do avião, enfim, né? Eu não sei como que é feita essa viagem, não me lembro se o problema relatou isso, se é um avião, se é um ônibus, mas vamos falar que é um ônibus, tá? Um ônibus bem grandão que cabe mais de 50 pessoas. Bom, então o custo, sei lá, do aluguel do ônibus é R$1.600, mais ou menos, só que esse é o valor fixo e ainda tem um valor variável, que é o que? R$60 por pessoa, ou seja, a venda é R$100 por pessoa. Porém, o custo por passageiro é R$60. Então, o lucro para a empresa seria R$40. Tirando que, nesses R$40 de todo mundo, tem que entrar os R$1.600. Estão mais ou menos entendendo o que é o problema? Então, uma viagem para no mínimo 50 pessoas é feito o cálculo da seguinte maneira. Cada uma das 50 pessoas paga R$100. Ok. Para a empresa, ela tem um custo de viagem de R$1.600 mais R$60 por passageiro para a empresa, ok? Bom, e aí acontece o detalhe. Se por acaso for mais de 50 pessoas, é como se fosse uma promoção, a empresa dá o desconto de R$1 para cada passageiro, de acordo com o número de pessoas a mais. Então, por exemplo, se forem 51 pessoas, vai uma pessoa a mais do que o mínimo, em vez de todo mundo pagar R$100, todo mundo paga R$99. Então, essas 51 pessoas pagam 99. Uma pessoa a mais, R$1 a menos de todo mundo. Se forem 52 pessoas, ou seja, vão duas pessoas a mais, cada um pagaria R$2 a menos. Então, cada um pagaria R$98 e não R$100. Então, cada uma dessas 52 pessoas pagaria R$98. Estão entendendo o que o problema quer dizer? Então, se forem 60 pessoas, ou seja, 10 pessoas a mais que o mínimo, cada passageiro pagaria R$10 a menos do que todos os outros. Do que pagaria se fossem só 50. Então, 60 pessoas, como é que eu faria o cálculo? Eu ia multiplicar 60 por R$90. Então, em vez de cada pessoa pagar R$100,
ela pagaria R$ 90. Por quê? 10 pessoas a mais, R$ 10 a menos por pessoa. Entenderam mais ou menos o cálculo? Esse é o cálculo do custo da viagem. A pergunta é: quantas pessoas no máximo essa empresa pode levar para que ela não tenha um prejuízo? Então, por exemplo, se ela levar 80 pessoas, é meio estranho se você pensar isso, né? Mas esse tipo de questão é como se fosse uma equação do segundo grau, então vai ter um limite, vai ter um ponto que ela realmente vai ser um máximo, e a partir daí, com mais passageiros nesse caso, que é a pergunta, a empresa vai ter prejuízo, porque o custo dela é muito grande, tá? E aí a pergunta é justamente essa: qual é o número de pessoas no máximo que a empresa pode levar? Então, Jairo, eu vou te mostrar primeiro com tentativas e depois com a ideia da equação do segundo grau também, tá? Mas dependendo se você vai fazer essa questão, pelo que você mandou, não é uma questão de concurso, é uma questão de ensino médio. Então, provavelmente o professor vai exigir equação, tá? Mas eu vou fazer das duas maneiras para você fazer o que achar melhor, ou até as duas também, ok? Bom, eu já fiz os cálculos aqui no papel para adiantar o vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo, tá? Para não ter que ficar fazendo continha aqui na frente. Então, primeiro, vamos analisar quanto seria de fato o lucro de, sei lá, 51 pessoas, 52, até achar o máximo, tá? Então, tem que ficar claro o seguinte: se forem, por exemplo, como eu comentei, deixa eu ver aqui os cálculos que eu fiz, 51 pessoas, que seria o primeiro valor a mais, tá? Então, se forem 51 pessoas, então pensando para 51 pessoas, primeiro vou pensar no custo. A empresa tem um custo de, vou colocar aqui um custo, de R$ 1.600 mais R$ 60 por pessoa. Então, eu teria aqui, ó, mais R$ 60 vezes o número de pessoas. Seriam 51 pessoas, tá ok? Então, eu tenho custo fixo, 1.600, mais R$ 60 vezes 51 pessoas. Esse custo vai dar 4.660. Então, para a empresa levar essas 51 pessoas, ela gasta R$ 4.660. E quanto que ela lucra? O lucro dessa empresa seria o quê? O lucro eu já não coloquei aqui, mas o lucro a gente faz a conta rapidinho. O lucro para 51 pessoas, eu tenho que entender o quê? Se fossem 50, cada uma das 50 paga R$ 100. Como é uma a mais que 51, cada uma dessas pessoas vai pagar uma pessoa a mais, R$ 1 a menos. Então, em vez de ser R$ 100, vai ser o quê? R$ 99. Então, a operação aqui vai ser 51 pessoas vezes R$ 99. Tá ok, Jairo? Então, fazendo essa operação aqui, só para ver, isso aqui não vai ser o valor máximo, mas só para você começar a entender. Acredito que você tenha entendido essa ideia, mas, né, para quem tá me assistindo, entender melhor essa ideia da questão. Então, 51 vezes 99, vou fazer aqui rapidinho. 1 vezes 9, 9, 1 vezes 9, 9. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 9, 45, 49. 9, 14, 10, vai 1, 5. Então, o Jairo, 5.049, eu coloquei aqui como lucro, não, na verdade não é um lucro, né? É o que a empresa fatura, é a venda da empresa, né? O lucro seria justamente a subtração disso, né? Então, eu vou colocar aqui a venda para a empresa, vou colocar o V. Então, se forem 51 pessoas, Jairo, a empresa tem um gasto de R$ 4.660 e ganha R$ 5.049. Então, o lucro dela, ó, é mínimo, né, para ela fazer essa viagem. Então, seria um lucro bem pequeno. Mas ele não está perguntando isso. Está perguntando, mesmo que o lucro seja R$ 1. Ele não está falando que seja vantajoso.
Pode até, a ideia às vezes, a pergunta às vezes é ser qual o número máximo para que ainda seja vantagem. Na prática a gente vai falar assim, nossa, mas não é vantagem nenhuma fazer essa viagem, né? Mas enfim, ser vantajoso em matemática significa que a resposta é um valor maior que um, né? Digamos assim, mais do que R$1, mais do que 1 centavo, mais que uma unidade, tá? Que não seja um valor negativo, um lucro negativo, tá? Então esse seria o custo para 51 pessoas. Aí vamos aumentar um pouquinho, Jairo. Aí eu já fiz o cálculo aqui para 60 pessoas. Então, se forem 60 pessoas, o custo é R$1.600 fixo, mais R$60 por pessoa. Nesse caso aqui são 60 pessoas, 60 vezes 60. Aí, esse valor aqui vai dar R$5.200. Então, a empresa tem um custo de R$5.200 para levar essas 60 pessoas. E vamos ver quanto que é a venda dessas passagens, né? Vamos colocar assim. A venda, lembrando que ela se tem aqui 60 pessoas, tem 10 pessoas a mais, porque a ideia inicial são 50 passageiros. Se eu vou levar 60, tem 10 pessoas a mais. Se tem 10 pessoas a mais, eu vou pagar R$10 a menos. Então, em vez de pagar R$100, eu vou pagar R$90. Então, cada uma dessas 60 pessoas paga R$90. Então, isso me dá um valor de 5.400. Então, Jairo, eu gasto para fazer a viagem à empresa 5.200, mas eu tenho um retorno de 5.400. Então, ainda assim, eu tenho um lucro de R$200. É vantajoso? Na prática, não, mas enfim, para a questão é. Então, 60 pessoas ainda é um valor que vale a pena levar. A pergunta é o máximo, então eu vou subir mais. Tô supondo 60, supus 51. Aí eu fui para 70, tá? 70 pessoas, o Jairo, eu teria um custo de, a mesma ideia, R$1.600, mais cada uma dessas 70 pessoas, o custo. Lembrando que o custo é R$1.600 fixo, mais R$60 por pessoa. E R$60 não muda no custo. Então, 1.600 fixos, mais cada pessoa, que no caso aqui são 70, pagando R$60. Então, esse custo para 70 pessoas dá R$5.800. E a venda dessas passagens, Jairo, mesma ideia. 70 pessoas, eu teria 20 pessoas a mais do que esse meu inicial. 20 pessoas a mais significa que eu pagaria R$20 a menos. Então, eu pagaria, ao invés de R$100, eu pagaria R$80. 70 pessoas, cada uma delas pagando R$80, eu tenho um valor recebido de R$5.600. Então, Jairo, olha só, aqui já não tenho lucro nenhum, muito pelo contrário, prejuízo. Eu gasto, né, com frete, gasolina, sei lá, R$5.800 para levar 70 pessoas. Só que elas só me pagam R$5.600. Então, ali eu tive um prejuízo de R$200. Então, fiz com 51, fiz com 60, fiz com 70. 70 foi muito, então abaixei. Isso na tentativa. Dependendo, se você não sabe montar a questão, é uma saída. É uma saída mais rápida? Não. Mas montar a equação, às vezes, é tão mais trabalhoso que você faz desse jeito, tá? Então, vou abaixar um pouquinho, aí eu já fui para 65 pessoas, tá? Aí, 65 pessoas, vou colocar pra cá. 65 pessoas, eu teria um custo, mesma ideia aqui, ó, custo fixo de R$1.600, mais cada uma dessas 65 pessoas pagando R$60. Isso não muda. R$60. Isso vai me dar custo de 65. Cadê? R$5.500.
R$ 5.500. Aí, ô Jairo, a venda dessas 65 pessoas, a venda como que nós vamos fazer? 65 pessoas, estaria indo 15 pessoas a mais do que os 50. Ou seja, cada uma das 65 pessoas pagaria R$ 15 a menos. Então, seria 65 pessoas a venda de passagem, vezes R$ 15 a menos. Se o original era 100, 15 a menos, eles pagariam R$ 85 cada pessoa. E aí, 65 vezes 85 dá 5.525 pessoas. Então, Jairo, olha só a ideia. Você gasta R$ 5.500 para levar 65 pessoas e recebe para isso 5.525. Então, você tem um pequeno lucro de R$ 25. Então, isso em matemática a gente entende que é vantajoso, como eu disse. Ah, eu poderia tentar um valor maior? Deveria, tá? Por quê? Aqui deu certo, mas será que o 66 vai dar certo? Ah, se deu. Será que o 67 vai dar certo? A intenção é essa. Como ele me pergunta qual é o valor máximo, a intenção seria essa. Só que aí o que acontece? Não vou nem escrever aqui. Quando a gente faz a conta com o 66, vocês já entenderam a ideia? Quando a gente faz a conta com o 66, o valor de custo, aqui ó, o primeiro valor é 5.560 e a venda é 5.544. Então, com 66 pessoas, eu já tenho um prejuízo de R$ 14. Então, de fato, a resposta para esse nosso problema é R$ 65. O valor máximo de pessoas que eu posso levar é R$ 65, ótimo, 65 pessoas. O número máximo de passageiros que podem embarcar comigo para que eu tenha um lucro é 65 passageiros. Então, essa é a primeira ideia da questão, fazendo com a tentativa, tá? E aí, eu vou postar um vídeo agora fazendo com a equação, tá? Se você já gostou desse vídeo, não precisa nem ver o segundo, mas se quiser ver os dois, vou colocar separado, porque, nossa, já deu 17 minutos de vídeo. Não vou continuar agora nesse vídeo, não. Vou fazer o segundo vídeo colocando a equação, tá ok? Não sai daí, já volto.